Essa outra foto do Globo, olha como é que está essa rua. Essa rua. Segunda tragédia na Ásia em 10 dias após o ciclone de Mianmar. E próximo às Olimpíadas, né? Milhares de moradores ficaram soterrados sobre os escombros. O temor foi sentido em Pequim. E por aí vai, né? Quer dizer, essa foto aqui do Correio Brasiliense mostra as pessoas de um hospital que foram parar na rua. Os doentes tiveram que ser colocados no meio da rua. Também no caso de instituições como a ONU, por exemplo, disporem de uma verba, um fundo internacional, uma reserva para esse tipo de cataclismo, que aqui não depende de nada. Isso aqui é da natureza. Mas para enfrentar esse tipo de problema com mais eficiência? Com certeza seria muito interessante. Agora, eu gostaria de fazer uma observação. A natureza, a Terra é um ser vivo, e a natureza está buscando o seu reequilíbrio. Nós estamos abusando muito da natureza e é preciso de pensar sobre isso. Observe que São Paulo nunca tremeu, tivemos um tremor recente. Então, as coisas, a Terra está buscando se reequilibrar das nossas agressões. Acho que, enquanto governante, enquanto político, tem que ter atenção a isso e buscar um equilíbrio melhor com as Você acha que esse terremoto pode atrapalhar as Olimpíadas na China? Muitos atletas estão com medo, inclusive. Na verdade, eu acho que não. Há países como o Japão que isso é claro que não continua, né? Terremotos e furacões. Eu acredito que deverá ser feito todo um sistema de prevenção e de proteção. Para mudar um pouco de assunto, para falar desse destaque do jornal Globo. Procuradoria denuncia Silas Rondô e mais 60 ex-ministros Silas Rondô, o empresário Zuleiro Veras, governadores do Maranhão e das Alagoas e diretores da Eletrobras foram denunciados ao STJ por superfaturamento em obras, segundo informa Anselmo Góes. Lula chegou a pensar em reconduzir Silas ao Ministério. Matéria do Anselmo disse aqui que as preces de Lula não foram ouvidas. O ex-ministro Silas Rondô, assim como outros 60 acusados de envolvimento nas fraudes em licitações e superfaturamento de obras em Alagoas, Sergipe e Maranhão e no programa Luz para Todos, foram denunciados pelo Ministério Público Federal ontem ao STJ. Lula, como se sabe, deixou vago o cargo de ministro de Minas e Energia de maio a dezembro, na esperança de reconduzir Rondô desde que ele fosse excluído da ação. Cansou em janeiro e aí promoveu a ocupação do cargo. Como é que o senhor vê a situação de Silas Rondô a partir dessa denúncia ao STJ, Ministério Público? Bom, complica bastante e eu fico só feliz de uma coisa, isso demonstra que as instituições brasileiras estão funcionando. Quando a gente vê essas denúncias, abertura de processo, nós temos a certeza que o Brasil caminha para melhor, uma vez que hoje se procura punir os corruptos. E é muito importante isso, porque corrupção existe no mundo todo. O que nós precisamos ter é uma justiça ágil e que aplique realmente penas para quem seja pego praticando corrupção. A CPI dos cartões corporativos ouve hoje o reitor da Universidade Federal de São Paulo, Ulisses Fagundes Neto. Ele é acusado de pagar contas pessoais com um cartão corporativo da universidade. Os parlamentares também devem votar requerimentos para a convocação de outras pessoas, entre elas a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, os secretários de Controle Interno, José Aparecido Pires, e a secretária executiva, Eunice Guerra, além de André Fernandes, que é assessor do senador Álvaro Dias. A CPI quer explicações sobre o vazamento de um suposto dossiê com gastos no governo Fernando Henrique Cardoso. Falar nisso, o jornal Globo deu destaque à saída do governo do assessor que vazou o dossiê. José Aparecido Nunes Pires será convocado para depor na CPI do cartão. A matéria aqui dentro diz que um acordo teria resultado no afastamento do assessor de Dilma. O secretário que vazou o dossiê contra Fernando Henrique negociou com o Planalto seu afastamento do cargo. De qualquer maneira, deputado, a situação do governo continua extremamente delicada, porque esse assessor, como alguns analistas apelidaram, ele é uma espécie de homem-bomba, na medida em que ele pode revelar, por exemplo, que mandou elaborar esse dossiê, por enquanto toda a culpa está recaindo
na secretária da ministra Dilma, que ela era dona Erenice, mas se ele souber de mais coisas e resolver revelar, a situação no governo se complica. De fato, é um funcionário de alto escalão do governo, vindo do Tribunal de Contas da União, e que tinha toda a liberdade dentro do governo de fazer as suas ações. Eu penso que esse acordo, se ele existir, é muito ruim para o país. Se você tem um problema, você tem que esclarecê-lo e punir os culpados, sejam porque ordenou que fizesse um levantamento de dossiê, se for só um banco de dados, muito bem, mas se esse banco de dados for feito com fins específicos de chantagem, isso é crime. Causa estranheza esse dossiê ou esses dados terem chegado ao computador de André Fernandes, que é assessor do senador Álvaro Dias, do PSDB? Pois é uma coisa que eu não sei exatamente o porquê que isso aconteceu, mas a mim me parece que esse documento foi montado com fins de chantagem. Se isso foi chantagem, isso é crime. Isso tem que punir os criminosos. Agora, deputado, o que ainda se tenta imaginar, por que razão ele teria enviado esse documento ao gabinete de um senador da oposição? Seria apenas, o objetivo seria apenas dizer, olha, nós temos alguma coisa aqui que pode comprometer vocês também, vamos devagar. Lembra-se que era o momento em que estava montando a CPI, aquele. Imagina a CPI. Eu penso que poderia ter dois motivos. Um seria esse, de avisar, olha, venha com calma que nós temos coisas a denunciar. E o outro seria o chamado fogo amigo, que você disse, que dentro de um governo tem várias correntes, e uma pode estar tentando prejudicar a outra, é uma busca de mais poder. A busca pelo poder faz com que essas intrigas palacianas ocorram. Isso é histórico. Mas, só para fechar, o senhor acha que Erenice seria um bom bode expiatório? Resolve o problema? Não, eu acho que isso não resolveria o problema. Eu, na verdade, penso que ninguém vai ser, de fato, punido. Vai sim fazer algumas coisas, mas pelo menos chamou atenção para um problema sério que é esses dados. Em países desenvolvidos, gasto com a presidência não é segredo de ninguém. E é tão pouco que não teria problema nenhum se divulgar isso e saber como está se gastando dinheiro público. Essa classificação de sigilo é que é ruim. Mas você acha que a CPI vai conseguir convocar esse pessoal todo? Acho que não. Acho que o governo aqui tem muita força para deixar convocar só o que ele quer convocar. A Comissão Mista de Orçamento discutiu no Paraná as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009, a LDO. Os parlamentares querem ouvir sugestões da população. A reportagem é da TV Assembleia Legislativa do Paraná. Na audiência, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, Mendes Ribeiro Filho, e a relatora da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, senadora Célice Lessarenko, receberam sugestões da bancada paranaense. O encontro teve também a participação do coordenador da bancada catarinense, deputado José Carlos Vieira, representantes da sociedade civil e deputados estaduais. Os parlamentares defenderam alterações em artigos e maior destinação de verbas para infraestrutura e educação. Outro ponto discutido foi a mudança da lei, que passaria de autorizativa para impositiva. Segundo o coordenador da bancada paranaense, deputado Dirceu Esperafico, a audiência abriu maior espaço para que as necessidades das regiões sejam atendidas na LDO. Há uma oportunidade de incluir, resolver alguma emenda, fazendo com que algum projeto importante do Estado do Paraná, que não esteja ainda contemplado no orçamento da União, possa ser contemplado através de emendas. A LDO fixa metas e prioridades da administração estadual e orienta a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é aprovada pelas Assembleias Legislativas. O assunto está sendo levado para os estados pela primeira vez. Tudo que está na LDO tem que estar previsto no plano plurianual, que é de 2008 a 2011, e que nada chegará na lei de orçamento se não passar pela LDO. Portanto, é uma lei extremamente importante que precisa ser entendida pela população. Para o presidente da comissão, debater o assunto nos estados é importante também para aproximar a população das decisões.